Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos tratar aí de um assunto um pouco diferente do que nós vimos tratando neste canal. Hoje vamos adentrar um pouquinho aí numa questão política, mas fiquem tranquilos que a abordagem será em cima da espiritualidade, do meu pensamento em relação à espiritualidade. Beleza? Então, depois da vinheta, vamos bater um papo sobre este assunto. Meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Essa é uma questão aí que está sendo levantada na internet devido a um pronunciamento de uma ministra nossa que agora, desse atual governo, proferiu essas palavras que, na minha opinião, são palavras bastante infelizes, embora seja uma metáfora do que ela quer dizer realmente. Antes de nós começarmos a falar sobre o assunto em questão, eu gostaria de dizer para vocês o porquê eu estou levantando uma questão política neste canal, que é um canal espiritualista. Pessoal, a política, ela não está distante da espiritualidade, nem pode estar distante da espiritualidade. Não estou dizendo que política e religião devam se misturar. Não acredito isso. A gente viu isso lá na Idade Média, não deu certo. A religião comandando todos os aspectos aí da nossa vida e nunca deu certo, tá? Nós separamos política e religião. O que eu estou falando é política e espiritualidade. E a espiritualidade, ela vai muito além da religião. Pessoal, a política, ela é essa relação que nós temos entre todas as pessoas que convivemos em sociedade, e a política, ela faz esse jogo de poder, de força e etc. E não podemos escapar disso porque precisamos ainda de uma política para organizar a nossa sociedade, não é mesmo? Então a política, ela faz essa intermediação de forma a organizar a sociedade para que nós possamos ter uma vida aí mais tranquila, sem grandes problemas, sem grandes preocupações com questões básicas como segurança, educação, saúde, que é o que a política deveria nos prover. Eu digo deveria porque a gente sabe o quanto isso está falho no nosso Brasil. Mas enfim, essa não é a questão com a qual eu quero tratar no momento. O que eu quero trazer para vocês é que mesmo em sociedades espirituais, como a gente vê no nosso lar, existe toda uma política por trás para que se possa organizar aquela sociedade e as pessoas possam conviver em harmonia ali dentro. Esse é o grande objetivo. A mesma coisa é aqui nós, seres humanos. Como dizia Aristóteles, nós somos animais políticos, nós precisamos de uma forma de harmonizar essas nossas relações. Este governo que está aí no momento, ele pode não ter sido o governo escolhido por grande parte da população, mas foi escolhido por uma outra maioria. E a gente precisa, então, aprender a respeitar o que foi a escolha dos outros, não é mesmo? E então, pessoal, eu penso o seguinte, essa questão de ficar dizendo, tomara que eles se quebrem para ver a escolha errada que eles fizeram, pois a minha escolha é a certa. Poxa, não é assim que funcionam as coisas, né, pessoal? Nós temos que ser mais maduros. A escolha é da maioria. E nós temos então agora que trabalhar para que esse governo funcione melhor. A gente tem que desejar e emitir as nossas energias para que as coisas realmente melhorem. E este governo então seja ótimo, muito bom, o melhor possível. Não temos que desejar de forma egoísta que as coisas caiam porque foi contra a minha opinião. Certo? Então, pessoal, eu quero que vocês entendam que a minha opinião vai nesse sentido.
Não me interessa quem está lá no poder agora. Me interessa é que nós, como sociedade, precisamos crescer. Está na hora de crescer, está na hora de mudar muitas coisas. Quem sabe seja esse o caminho. Vamos lá, vamos apoiar, vamos para frente. Não adianta ficar brigando agora e de forma egocêntrica, querendo que todo mundo se quebre porque eu não escolhi aquele presidente. Bom, voltando então para a temática, que eu achei bastante engraçada até, da ministra dizer: meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Obviamente é uma metáfora, né? É uma metáfora sobre aquilo que esse governo já vem dizendo há muito e muito tempo e que ganhou as eleições em cima desse tipo de pensamento. Ou seja, o pensamento de que biologicamente menino é menino, biologicamente menina é menina, tá? As preferências sexuais, aquilo que faz com que um menino, por exemplo, goste de outro menino ou uma menina gosta de outro menino, isso não tem a ver necessariamente com a questão biológica, tá? Penso eu que a ministra estava querendo dizer o quê? Que crianças em escola, elas não têm que ser colocadas mediante assuntos que sejam assuntos relacionados a gênero. A criança, ela tem que estar à parte no momento dessa questão de gênero, porque ela ainda não se desenvolveu sexualmente para pensar nessas questões. Obviamente que nós temos que educar as crianças para a diversidade e que elas entendam essa diversidade. Mas sexualmente ainda não é o momento de uma criança de 6, 7 anos pensar em gostar de meninos ou gostar de meninas, mesmo que essa criança ela já tenha nascido com um impulso, por exemplo, um menino com um impulso de gostar de outro menino, ou uma menina com um impulso já de gostar de outra menina, essa questão sexual ainda não é importante. Ainda não é o momento dela pensar nisso. Criança é criança, criança não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. E pelo que eu entendi, é essa abordagem que se quer fazer dentro da escola. Obviamente que se isso aí começar a se tornar numa perseguição, se começar a se tornar aí numa homofobia ou algo do tipo, nós temos que dizer: para aí, não é assim, as coisas não podem ser assim. Aí sim nós temos que nos manifestar. Obviamente que o movimento LGBT tem que realmente estar aí atento e mostrando por que a gente tem que ter respeito, por que muitas vezes as nossas concepções são machistas e a gente tem que mudar essas concepções, certo? E isso tem que ser feito realmente. Porém, a gente não está falando, e a ministra, pelo que eu entendi, não está falando de sexualidade na infância. Depois de adulto, sim, tem que ser discutido o assunto, tem que ser clarificado, tem que ser esclarecido e tem que ser desmistificado toda essa questão homofóbica que ocorre, esse machismo oculto que às vezes a gente vê aí na sociedade. Então, essa questão, sim, tem que ser trabalhada, ela existe, realmente existe, e os homossexuais, o LGBT tem que estar atento realmente a isso. Então, menino veste rosa, sim, por que não? Menina veste azul, por que não? Quer vestir roxo, verde, amarelo e que seja mais o que cor quiser, não interessa. E acredito que não era isso que a ministra estava querendo falar também, né? Até porque ela usa um óculos azulzinho, né? E a questão da cor não é o problema. O problema é a questão da imposição de uma neutralidade, e isso é ideológico dentro de escolas ou, sei lá, né? Ideologia, pessoal. Ela tem que se ter um certo cuidado, tá? Porque às vezes ela se torna como que uma crença religiosa arraigada. Quando a gente fala em crenças, a gente fala em paixões.
Paixões são apegos, tá? E esses apegos nos trazem infelicidade e, às vezes, muitas escolhas erradas. Tá? Discutir com uma pessoa apaixonada não te leva a lugar nenhum. Quando a pessoa está apaixonada, aliás, pense nisso, quando a gente está apaixonado, a gente não tem um raciocínio muito límpido e claro sobre as coisas, não é mesmo? É a mesma coisa a paixão por uma ideologia, a paixão por uma crença religiosa. A gente tem que ter um certo controle, raciocínio para compreender que às vezes podemos estar errados em algumas coisas. A ideologia ela nos deixa pensar dessa forma, a paixão não nos deixa pensar dessa forma. E às vezes nós somos de uma determinada religião e queremos impor para as outras pessoas as nossas crenças, não vendo, não observando que para outra pessoa isso talvez não seja bom. A ideologia da mesma forma. Nós temos uma crença ideológica arraigada e queremos impor isso para outras pessoas, quando a gente às vezes não se dá conta que isso está completamente errado. Então, pessoal, temos que ter raciocínio, temos que ter consciência, pesar os fatos, pensar nas coisas e não decidir ou impor ou discutir apaixonadamente. Então, o que a gente precisa é compreender que alma, como dizia aquela música, alma não tem cor. Nós reencarnamos como homem, nós reencarnamos como mulher, podemos reencarnar como homossexuais também, pois são experiências pelas quais nós estamos passando neste mundo para aprender. Estamos aqui para aprender. A gente, quando reencarna aqui, a gente não necessariamente precisa ser homem, ser mulher, etc. Nós precisamos ser melhores, ser pessoas melhores. Pessoal, fiquem com Deus. Espero que tenham entendido o que eu quis passar para vocês, que não levem a mal nada do que eu tenha dito aqui. Paz profunda para todos. Até o próximo vídeo.